Olá, sejam bem-vindas. Hoje a gente está dando continuidade a mais uma entrevista dentro do programa Pedim. Hoje, em especial, conversando sobre o Setembro Amarelo, né? Uma temática extremamente importante, necessária e que contamos com a presença aqui nos estúdios com a professora Manuela Dourado, que é doutoranda da FESG, e com a professora Edilene Barbosa, que vai ser a nossa palestrante, né, entrevistada sobre essa temática do Setembro Amarelo. Antes de passar a palavra para a professora Edilene, só fazer um pequeno relato aqui da sua atuação. Ela é professora docente da universidade, é enfermeira, mestre em ebiatria, atualmente doutoranda do programa de ebiatria, né, coordenadora do programa de residência em enfermagem psiquiátrica, enfermeira, terapeuta do programa Enfermagem Solidária do COFEM. Professora, seja bem-vinda mais uma vez aqui na DED, né, na Diretoria de Educação à Distância, trazendo aí a sua contribuição para esse tema tão importante. Professora Manuela, quer fazer alguma observação antes da gente começar a entrevistar, né, a professora Edilene? Fica à vontade. Agradecer essa presença, né, o nosso convite ao Pedim, que está aí nessa caminhada, né, de entrevistas. Então, em alusão ao Setembro Amarelo, nós convidamos a professora, né, que tem aí essa carreira, né, na saúde mental, professora da faculdade FESG, da UPE. Então, estamos ganhando mais uma para o time Pedim. Que bom. O qual tem o objetivo de levar esse conhecimento para várias camadas. Perfeito. Então, estamos atingindo os nossos objetivos. Então, é uma grande satisfação e obrigada ao PE por essa atenção e esse espaço aqui na Rádio PE. Então, vamos começar, né? Vamos dar um pontapé inicial, né, com uma pergunta que com certeza muitos fazem e com certeza estarão questionando, né? O que é o Setembro Amarelo e o que é que ele busca prevenir, professora? Fique à vontade. Então, primeiro agradecer o convite do grupo de pesquisa, a presença de vocês aqui. Eu sou Edilene Barbosa, né, como já foi apresentada. Tenho uma especialização na minha carreira de enfermeira e de professora como especialista em saúde mental. Hoje atuo na universidade há mais de 20 anos na área de ensino e pesquisa de saúde mental e psiquiatria. E, assim, quando fui convidada para esse programa, eu fiquei um tanto quanto reflexiva, porque a gente só pensa em suicídio em setembro, né? E eu já posso começar dizendo que isso, vamos dizer assim, um desvio desta campanha. Aqui no nosso país, a gente culturalizou de alguns anos para cá que cada mês tem uma cor e cada mês tem uma patologia ou um agravo para a gente ser discutido. Isso é muito bom. Mas, infelizmente, em algumas situações, as pessoas compreendem, né, que é só naquele mês. Então, assim, é como se suicídio só acontecesse em setembro, o que não é verdade. Discutir suicídio, falar sobre o suicídio é algo que deve ser permanente, é de janeiro a janeiro. Porque é um fato, é um grave problema de saúde pública que a gente tem no nosso país e no mundo todo, né? Não deixa de ser um problema sério. E se elegeu o mês de setembro, como amarelo, para dar visibilidade a essas discussões. Perfeito. Primeiro, começar dizendo que o termo suicídio, ou melhor dizendo, que discutir ou falar sobre suicídio sempre foi muito pouco divulgado entre nós, profissionais de saúde, porque era uma falsa ideia de que se a gente falar em suicídio, as pessoas vão pensar em se matar. O mesmo se acontece com outros componentes, outras temáticas, como a temática aborto, como, sei lá, falar de racismo. Então, e estimular as pessoas a supostamente, era isso que se tinha receio. Mas quando vem essa proposta vem do Conselho de Medicina, junto com o Conselho de Psicologia, e o Conselho Federal de Enfermagem também abraçou essa ideia.
a proposta é discutir suicídio pensando em promoção à saúde mental, certo? Nessa perspectiva, falar sobre suicídio passa a ser um tema da realidade das nossas vidas, né? E alguns dados importantes, talvez você vai me perguntar, mas eu já vou antecipar dizendo que também hoje se fala muito em ideação suicida, né? E não é bem assim, né? Quando você chega um caso de suicídio executado, acontecido num serviço de emergência, por detrás disso já vem uma longa história de que essa pessoa já pensou em suicídio, já planejou, já teve uma ideação, já tentou, e dessa vez o desfecho foi cruel ou foi fatal. Tá certo? Isso é muito importante. Porque eu já li algumas pesquisas e por isso que a gente precisa discutir esse tema com uma frequência maior, com a tranquilidade de estar pensando de que forma a gente pode redirecionar, reencaminhar ou rediscutir esses temas entre nós. Né? Então, porque muitas pesquisas, eu me lembro de uma que eu li há alguns anos atrás que perguntava se adolescentes, você já pensou em morrer? E a pessoa disse, já. Ah, tá vendo? Ele está tendo ideação suicida. E não é assim. Não é bem assim. Quantos de nós já pensou em dado momento da nossa vida, assim, hoje eu quero parar, hoje eu não quero fazer nada. Ou por mim, hoje eu dormi o dia todo. Ah, isso é suicídio. Não necessariamente. Né? Então, a gente precisa desestigmatizar isso para não achar que toda vez que eu estou triste, estou chateada e quero parar, é porque eu quero me matar, eu quero morrer. Não é isso não é por esse caminho que deve trilhar. Sim. Isso vai aliviar bastante quando a gente começar a discutir esse tema. Né? Quando a gente perceber que esse tema é um tema que acontece, que é legítimo, é um fato e que a gente precisa falar sobre. E diante, né, professora, só lhe interrompendo, e diante das pressões sociais que a gente vive hoje em dia, com as mídias sociais, que muitas vezes têm uma influência muito forte, não só no adulto, mas no adolescente, no jovem, né? Levando muitos deles, que não têm ainda um posicionamento firme ou definido, serem enveredados um pouco para essa temática. Né? Então, acho que é um tema que precisa, sim, ser recorrente, ser discutido dentro da ciência e com objetividade, pensando sempre na perspectiva de precaução, né, cuidados que devem ser tomados, atentar para a família também fazer esse tipo de análise e não já direcionar as pessoas a pensarem que o fato de pensar nisso significa dizer que a pessoa seja tendenciosa exatamente. Né? Na verdade, é o cuidado, né, integral, psicossocial, comunitário à pessoa, né? Eu acho que as pessoas, os grupos, os estudos devem estar caminhando nesse sentido, né? Perfeito. De ver como um todo o ser humano ali estabelecido na sociedade, mas com esses cuidados, né? Sendo vistos, sendo detectados, né? E para isso a gente tem aí as novas diretrizes, né? Das políticas, assegurando isso agora através dos CAPs, né? Que agora tem os atendimentos que você pode direcionar o paciente para esse atendimento mais especializado, ao invés dos hospitais como era antigamente, né? Vê, uma das coisas que a gente precisava já começar comentando falar sobre suicídio é pensar e refletir sobre causas multifatoriais. Certo. Não é por um fator só. Sim, sim. Né? São vários fatores. Um desses fatores, de fato, isso é legítimo, cerca de 90%, mais ou menos isso, dos transtornos mentais estão por detrás das tentativas, da ideação e do desfecho, certo? E aí a gente pode aí recorrer e lembrar que doenças são essas, transtornos mentais, né? Quais são aquelas que vulnerabilizam muito mais? Uma delas hoje, nos nossos meios, na nossa realidade, né? Pós-pandemia, como a gente está vendo, é o acesso, o uso abusivo e a dependência de substâncias. Sim. Essas pessoas, né? Aquelas pessoas que tiveram como desfecho o suicídio, tem um componente muito forte nessa área, tá certo?
São pessoas que vinham com histórico de dependência de álcool e outras substâncias e, consequentemente, tiveram como desfecho o suicídio. E essa utilização de substâncias entre nós, no nosso século, na nossa realidade hoje, é muito grande. Né? E diversificada, né? Sim, e não eu estou falando somente de substâncias ilícitas. Sim. As lícitas também, né? O álcool é uma substância lícita que se usa. Recentemente saiu um levantamento daqui do Brasil, né, do número significativo de jovens, pessoas saindo da infância, entrando na adolescência, os púberos, que já fazem uso abusivo do álcool. Consumo. Né? Consomem com uma frequência e uma intensidade muito grande. E aí a gente tem a questão da automedicação, a questão das medicações prescritas e que já causam dependência também. Sim. Então, tem uma série de fatores. Um outro fator que a gente precisa relevar nessas situações, tem lá os transtornos mentais, dentro dos transtornos mentais, as dependências químicas e algumas doenças, transtornos assim, mais relevantes, como, por exemplo, a depressão grave, certo? Isso é um ponto muito importante que precisa ser elevado, para a gente também não ter a falsa... mas será que todo doente mental vai tentar? Não necessariamente. Correto. Aí entra um pouco do que você estava falando em relação à assistência, né? Quais são os dispositivos e ferramentas que a gente tem hoje dentro do Sistema Único de Saúde que podem estar fazendo intervenções nessas situações, que é os Centros de Atenção Psicoterapêutica, os CAPs. Hoje a gente já precisou se abrir CAPs ou instituir CAPs para aquelas pessoas que são os CAPs AD infanto-juvenil, né? Quando a gente tinha, basicamente, os CAPs eram transtornos mentais, adultos, infantil e AD. Hoje a gente precisa ter uma outra fatia, que é o AD infanto-juvenil. Então, essa população infanto-juvenil precisou-se para ela ter esse recorte para que elas tivessem uma assistência mais direcionada, tá certo? Sim. Isso é muito importante, né? Mas isso denota, por consequência, uma grave situação social, que é o que a gente está vivendo hoje, né? Se a gente fosse sair do tema, do foco do suicídio e falar um pouco de transtornos mentais, por que hoje a gente vê com uma frequência muito maior pessoas portando transtornos mentais? Né? De onde vem? Que fenômeno social é esse? Para começar, a gente pode dizer que não é do nosso grupo aqui, da sociedade grande, como está em todos os espaços, tá certo? Hoje a gente vê com maior frequência o número de pessoas adoecidas do ponto de vista psíquico. E hoje a gente precisa tomar algumas providências para perceber que esses casos, as situações, elas não têm vamos dizer assim, um direcionamento. Está adoecido porque é problema no trabalho, ou é porque é problema em casa. Não, são, de novo, questões multifatoriais. Por que a gente adoece do ponto de vista psíquico? Vou pegar carona aí na sua colocação. É justamente nesse sentido, né? E aí vem a pergunta, né? O que é que significa, afinal, saúde mental? Né? Essa é a pergunta. Aí, dando prosseguimento já a uma outra, por que é que as pessoas adoecem mentalmente? Pois é, era isso que... Vamos começar por essa segunda. Por que nós adoecemos do ponto de vista psíquico, né? Também multifatorial. Hoje a gente trabalha com a teoria da multicasualidade, não é uma causa só. Primeiro, de novo, a questão do uso e abuso e dependência de substância entre nós, que é uma evidência muito grande, né? De novo, insistir em dizer que não são só as drogas ilícitas, mas as ilícitas também, que nos causam dependência. Quando a gente utiliza o termo substâncias psicoativas, são substâncias que a gente utiliza que, de uma forma importante, ela mexe com o nosso sistema nervoso central. Vai desde o analgésico, que tu compra na farmácia, né? Que diz, olha, compre esse, não compre aquele. Para passar a tua dor de cabeça, que passa realmente, mas que ela tem uma ação no sistema nervoso central. Tá certo? Até substâncias mais complexas, até aquelas mesmas prescritas, né? Não vamos dizer, porque tem muita substância que é prescrita e que causa dependência. Pois é, essa é uma pergunta meio capciosa a minha, por exemplo. Como é que a gente vai lidar com uma situação como essa? Você vai para um tratamento com psiquiatra, com analista e tudo mais, e diz, olha, você está passando por um processo depressivo, está passando por tal tipo de problema, você precisa, né, vou prescrever aqui uma medicação para você tomar. E tem muita gente que acha que
efetivamente só vai melhorar se tomar aquela medicação. Quando deixa de tomar, já começa a ficar preocupado, porque acha que vai ter uma reação assim ou assim. Como é que a gente trata disso? Pois, tem duas demandas aí dentro da sua pergunta ou da sua indignação. Pô, eu vou fazer um tratamento e agora eu vou me tornar dependente e vou gerar outro problema em mim. O lance é que o bom profissional que prescreve, o profissional médico é o que prescreve, ele tem que saber manejar a substância de forma que ela não te cause dependência e que você vai ter que fazer essa administração junto com ele, certo? Para vocês entenderem melhor, às vezes a gente tem dois casos de duas pessoas da mesma faixa etária, com o mesmo diagnóstico, e que a gente manipula o medicamento para um e para outro de formas diferenciadas, porque tem todo um contexto pessoal meu que difere do teu, orgânico, químico, que difere do teu, e que, consequentemente, talvez eu precise de mais e tu de menos, de uma posologia ou de outra, eu não consigo sair da minha situação com essa medicação que se padronizou, entre aspas, que era o melhor para essa situação. Certo. Então, esse manejo, e essa é a palavra, vai do profissional que está tem atendendo. A ver com o profissional e com o contexto onde você está inserido. Tá certo? Não dá para fazer um protocolo de medicação e psiquiatria assim, todo mundo que pensar em morrer toma isso que fica bom. Não é assim. Todo mundo que pensa que não tem insônia toma isso que fica bom. Porém, nós, erroneamente, isso é um dado muito forte da nossa sociedade, eu estou sem conseguir dormir. Toma isso, que eu tomei, fulano tomou, todo mundo tomou. Minha mãe toma. Minha mãe toma, dorme com uma delícia, e a minha mãe também... Medicação. A questão da automedicação, que entre nós é de uma severidade muito grande. É verdade. Né? Não estou dizendo que é somente isso que nos torna, que nos vai fazer portadores de transtornos mentais. Isso é um ponto. Certo. Um outro ponto é que nós, humanos, nós herdamos, e a palavra é herdamos, uma vulnerabilidade, alguns de nós, maior que outros, de adoecer do ponto de vista psíquico. Infelizmente, no nosso país, nós não temos pesquisas longitudinais. Aquelas pesquisas de 20 anos que você vai acompanhando... Uma série histórica, né? A vida daquela pessoa e vai vendo o transtorno se instalando e vai vendo as relações, a vida... Nós não temos, no nosso país ainda, grandes pesquisas de longa duração. Os americanos têm, os europeus têm, mas a gente não tem, né? São pesquisas que requer também muitos insumos financeiros, exatamente. Mas a gente consegue identificar que num caso, numa família, onde tem uma pessoa portando um transtorno, se você prestar atenção, outros também portam transtorno. Talvez não naquela geração, em gerações anteriores, que ninguém nem se notou. Por que papai... Eu tenho experiências interessantes a esse respeito. Porque, eu descobri... Não, naquela família... Pronto, fui para o hospital com um grupo de alunos e a gente resolveu... Os alunos resolveram fazer uma investigação dessa ordem. E foram investigar a vida daquela pessoa, daquele usuário. E aí se identificou que, não tem ninguém. Todo mundo lindo, maravilhoso. Mas foram descobrir depois que lá atrás avô. Tinha uma tia que morreu apedrejada lá numa cidade do interior pela população. Mas como assim? Essa mulher vagava na rua à noite sem roupa. Essa mulher dizia que falava com Deus, mas a população, com medo dela, apedrejou e morreu. Que não foi visto como transtorno mental, não foi cuidado nem foi tratado. Entendeu? Isso. Então, aí agora vem alguém e herda uma herança de uma vulnerabilidade. Não necessariamente eu herdo a mesma doença. Não é feito hipertensão. Sim. Filhos hipertensos vão ser hipertensos. Não. Eu herdo uma vulnerabilidade a adoecer do ponto de vista psíquico. Pode ser a mesma, pode ser outra, não sei. Né? Outro caso que eu acompanhei, um caso clássico, a pessoa dizia, mas vovô bebia todo dia, mas era tranquilo, sentadinho lá, não mexia com nada, nem com ninguém. Vovô morreu, certamente vovô morreu e era dependente do álcool, mas não foi cuidado como isso, né? E o alcoolismo é um transtorno mental, mas não foi cuidado como isso, morreu de uma vitaminose, de uma questão clínica lá, pronto. Tá entendendo? Então, nós herdamos essa vulnerabilidade e nós não sabemos o que nós herdamos. Outro ponto importante é as questões que a gente chama na epidemiologia e na saúde pública de fatores externos, né? É o nosso estresse cotidiano, né? É os traumas que a gente vivencia, são tantos obstáculos que a gente
diariamente está conduzindo na nossa vida. Metas para atingir. Metas para atingir. As síndromes, né? As síndromes. Um monte de que são questões externas que me abalam, nos abalam, né? E é impossível você dizer, olha, diminui o estresse. Como? Né? A gente estava conversando ali, eu e o professor Renato, e disse assim, olha, a rua que eu moro, todo dia de manhã, uma barulheira de carro. A gente não precisa botar despertador, os carros já nos acordam. Né? De tanto que buzino, que, né? É um desgaste, e essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade de quem vive numa cidade grande. Nós temos fatores externos intensos. E os traumas também, né? Traumas vivenciados desde a infância, que vão se avolumando nas nossas vidas. Os estigmas, preconceitos, né? Racismo, tudo isso com um componente a mais nas nossas histórias de vida. Então, observe, nós herdamos vulnerabilidade, nós usamos e abusamos de substância, nós temos também fatores externos que estão na sociedade onde a gente está inserido, e nós temos o nosso componente, o nosso corpo psíquico, vamos dizer assim. Nós temos o corpo físico, mas também temos um corpo psíquico. O nosso corpo psíquico que difere de cada um de nós, tá certo? É a forma como você entende e reage às situações do cotidiano da tua vida. O componente genético entra nessa discussão? Se a gente for falar dessa vulnerabilidade, né, a gente pode dizer que é um fator genético, mas a gente não vai falar por quê? Porque não se isolou o gene que disse assim, esse daqui é o do alcoolismo, quem tiver vai se tornar alcoólatra. Né? A gente não tem. A genética é uma ciência que precisa desse rigor, e é sério. Mas a gente já tem alguns estudos por aí que falam de um componente genético, mas ainda não tá se bateu um martelo dizendo assim, é isso. Quem tiver isso aqui, um gene azulzinho assim com listrinhas, é esse daqui, é o da esquizofrenia. Quem o tiver vai desenvolver. A gente ainda não tem isso para afirmar. Né? A ciência ainda não tem isso. Porém, a gente sabe dessa vulnerabilidade. Isso é clássico mesmo, e você vai saber. Então, veja, nessa teoria da multicausalidade, nós adoecemos porque nós temos componentes que herdamos, nós temos os fatores externos, nós temos o uso e abuso de substância e nós temos o nosso componente psíquico individual, né? Faz de conta que nós três aqui, alguém disse, olha, o prédio caiu. Cada um de nós vai reagir a essa queda do prédio aí de forma distinta. Alguém vai se desesperar e querer se jogar pela janela, alguém vai dizer, calma, vamos tentar um buraquinho. Não, vamos esperar. Cada um vai reagir, é a forma como a gente conduz, né, que forma o nosso corpo psíquico. Então, isso tudo somos nós, seres humanos. E isso nos fragiliza e isso nos adoece, né? Aí, se você for puxar o gancho para outra pergunta que você fez, e sendo assim, o que é saúde mental? Sim. A Organização Mundial de Saúde, por muito tempo, e ainda, né, fala que saúde mental é um bem-estar físico, psíquico, social e até mesmo espiritual, certo? Que nos favorece a nos relacionar bem com o mundo, com nós mesmos, com o universo, com o próximo. Só falta colocar que a saúde mental é algo dinâmico, né? Eu posso me acordar hoje toda ajustada, me sentindo bem comigo mesmo, e num dado momento, durante o percorrer do meu dia, essa minha saúde mental, e eu aspeio aqui a palavra saúde, vai ser, vamos dizer assim, vai sofrer um certo grau de desorganização. Sim. Não necessariamente é doença, né? Mas eu estou abalada do ponto de vista psicoemocional. Perfeito. Porque perdi o ônibus na parada do ônibus. E isso vai desorganizar meu dia. Que vai desentendimento no ambiente de trabalho. Sim. Envolve a minha vida pessoal, interno, externo. a minha vida afetiva, a minha vida laboral, que é a minha vida de trabalho, né? No ambiente onde eu estou inserido. Envolve a minha pessoa, a pessoa que eu sou. Certo? E isso é um pouco que a gente pode falar em respeito à saúde mental. É algo dinâmico, é algo que também, se a gente quiser puxar um gancho, de que forma eu posso prevenir isso? Bom, uma estratégia boa é quando você se conhece, você se percebe nos contextos, você percebe os seus limites para tudo o tempo todo, né? O meu limite para beber, o meu limite para me relacionar com vocês, o meu limite para estar aqui, enfim. Né? Isso vai colaborar para que, se venha eu a adoecer, essa doença não venha com a intensidade tão grande, né? E você seja possa, de uma certa forma, equilibrar. Eu posso tentar equilibrar isso, né? E preciso de ajuda, né? E vou precisar de ajuda. Isso é muito importante.
Professor, ainda continuando, né? Tem algumas coisas que a senhora já falou, já fez algumas observações, mas só reforçar. Então, a gente nota que nos dias de hoje, né, as pessoas parecem estar adoecendo com mais frequência, né? E o que é que você acha, né, a respeito do que é que está acontecendo para que as pessoas estejam adoecendo mais hoje em dia? Eu acho que a gente está prestando mais atenção nesse nosso lado, que é o nosso lado psíquico. Isso é muito bom, Sim, né? perfeito. A gente vem de um histórico de uma pandemia, né, onde a gente se isolou, onde a gente perdeu expectativa, a gente perdeu vidas, a gente perdeu parentes, colegas, Isso. a gente perdeu uma série de coisas, né? E a gente se isolou muito, né? E ao se isolar, muitos de nós passou a se perceber dentro desses processos e adoecer por vezes, né? Porque não suportou ficar consigo mesmo. Mas, enfim, hoje a gente vê isso com maior frequência. Acho que a ciência colabora para isso, né? Para a gente perceber esses processos que se dão nas nossas vidas, isso é muito bom. Por outro lado, a gente precisa, aí eu evoco de novo a questão da assistência, né? A gente precisa de mais dispositivos para estar promovendo situações de saúde mental. Isso é muito importante. E prevenindo agravos a essa sanidade, porque a gente não previne saúde, a gente previne agravo, previne doença. Então, acho que nesse momento a gente vê isso com uma frequência maior e a gente consegue perceber, por exemplo, nos nossos ambientes de trabalho, na nossa vida cotidiana, na nossa casa, alguns agravamentos à nossa saúde mental. A gente despertou para isso. Eu acho que, nesse sentido, a pandemia também favoreceu esse despertar. Teve um elemento positivo, né? É. Diante de todo o agravamento e Sim. todos os problemas, trouxe alguma coisa de Aí, ao positivo. perceber isso, a gente desloca-se para pensar, refletir e estar aqui analisando, como a gente está fazendo agora. Esse momento aqui é um momento de promoção à saúde mental, sim, né? sim, Quando a sim. gente abre para discussão. discutir sobre. A gente não sabe de tudo, mas a gente está tentando descobrir que processos são esses. E Está aí, levando pessoas a refletir também Sobre isso. E não trazer é? contribuições. Trazendo Sim, essa isso contribuição. é promover a saúde mental. Isso. E aí, pegando o gancho, né, ainda nessa sua observação, né, existe alguma forma de prevenir as doenças mentais e sobre o suicídio, o que precisamos entender sobre ele? Eu sei que a sua primeira fala começou um pouco foi sobre sobre essa suicídio. temática, né? Mas eu queria saber um pouco mais sobre essa questão. Que forma, né, de prevenir as doenças mentais e sobre a questão do suicídio, né? O que é que a gente precisa entender sobre ele? Eu penso, sabe, reflito que prevenir doença mental, de novo, a gente cai naquela teia da multicasualidade, Certo. né? Ora, se eu não sei o que herdei, e se eu acho que herdei, né? Se eu sei que vivencio no meu cotidiano situações de estresse, de traumas, de desgaste psíquico, às vezes intensos, né? Eu acho que fazer um investimento em você mesmo, procurar se conhecer, perceber os seus limites, as suas aptidões, as suas possibilidades, perceber que nós não somos seres iguais, né? Estamos no mesmo barco, né? Mas estamos na mesma tempestade, mas não necessariamente no mesmo barco, né? Isso é muito importante. Já nos fornece um subsídio para eu me entender quem sou eu e o que é que eu estou danado fazendo aqui. E isso talvez fosse uma estratégia de prevenção, né? Mas dizer assim, ó, faça isso, faça aquilo, que você não vai adoecer, a gente não pode afirmar. Hoje também a gente já tem algumas experiências exitosas, muitas experiências, com uma vida mais saudável, com atividades físicas, com alimentação mais adequada, com lazer, né? A gente precisa desse momento de lazer, sim. né? Com uma proposta de trabalho que não seja 6x1. Isso tudo vai colaborar para que a gente seja mais exitoso nas nossas as demandas. terapias alternativas. Né? Eu vou caminhar, nadar, estar em harmonia com a natureza, favorece muito o nosso bem-estar. É falar de qualidade de vida, né? Isso. E falar de qualidade de vida requer dizer que não é a mesma para todos, porque envolve recursos, né? Sim. Mas se a gente pudesse ter um mínimo de cuidado... Com aquilo que está dentro do nosso alcance. Dentro das nossas possibilidades, né? A gente já estava nos encaminhando muito bem, tá Pequenos certo? passos já ajudam, né? Sim. No seu poder aquisitivo, né? É procurar encontrar algumas dessas alternativas que levem a pessoa ali num momento
vamos dizer, de busca pela tranquilidade, pela reflexão, por estar com os seus entes. Isso. Às vezes, o tempo de estar com seus entes também é uma é forma. uma estratégia forma muito positiva, importante, sim. não é de abraçar, de Isso. estar ali presente no aniversário, não é? Porque quantos de nós, profissionais de saúde, muitas vezes deixamos natais, Isso. né, festa das crianças. Está lá de plantão. Porque está de plantão. Então, assim, A pandemia mesmo foi não uma é? situação. Então, essa drástica questão, nesse às sentido. vezes, de estar agora, eu acho que acordou um pouco esse gigante, né? Já se sentia essa falta de vamos dizer assim, de flexibilidade nos lugares, né? De troca, de plantão e tal, porque eu quero estar em tal dia, na festa da minha criança, né? Então, hoje já tem um olhar melhor. Ah, vamos trocar o plantão Isso. com o colega, porque ele precisa ir naquele casamento do primo lá no interior, que vai encontrar a avó que tem 80 e tantos anos. Isso. Não é? Então, até isso, reencontrar os seus familiares ou visitar um ente, isso também é uma promoção, né? De saúde mental, de rever, de abraçar, de acolhimento, né? Perfeito. É uma das formas mais baratas, né? Que a gente possa aspirar também. Mais acessível, E mais né? acessível. Professora, tem algum dado estatístico que a senhora possa trazer para a gente hoje em relação, por exemplo, à redução, ao aumento no Brasil, no que diz respeito à questão de taxa de suicídio, se comparado com outros países? Eu já ouvi diversas pessoas dizerem, olha, aqueles países, diferentemente do Brasil, os países escandinavos, são países onde as pessoas são mais frias, então há um alto índice de suicídio. Tem algum dado nesse sentido para a gente tem analisar? alguns. Eu não tenho aqui de memória números, Certo. mas eu posso dizer que no último relatório que eu li em relação a isso, porque também no mês de setembro aí as pessoas vasculham as pesquisas, vamos dialogar sobre, Sim. quando a gente precisa, de novo, insisto, dialogar sobre isso o tempo todo. Sim. O que eu vi recentemente foi assim, que alguns países cujas taxas eram maiores diminuíram por alguma questão, mas que nós aqui, né, países como o nosso, situação de dificuldades financeiras importantes, né, essas taxas vêm aumentando, né? Isso é muito sério. E envolve, de novo, aquelas questões da multicasualidade, principalmente as questões de uso de substâncias, tá certo? A gente sabe também que, quando a gente pensa em estatística, os mais jovens e os mais velhos têm desfechos muito piores do que os adultos. Ou entre homens e mulheres, as mulheres tentam mais, porém têm menos sucesso. Ou seja, não dá certo. Porém, os homens têm formas mais agressivas quando tentam suicídio e o desfecho é sempre pior, sempre o pior. Certo? Isso daí é muito importante. Como é que está essa estatística em relação a crianças? Eu ouvi dizer que estava está crescente em relação aos mais jovens, principalmente, né? Primeira fase da adolescência, né? A gente tem um componente também que a gente não citou e precisa ser citado, que é a questão das redes sociais, né? Do acesso ao mundo midiático que as redes sociais envolvem e que trazem, por exemplo, algumas situações onde os mais jovens se envolvem e tem algumas situações de umas brincadeiras que exigem que ele tome determinadas posições e, sendo assim, o desfecho pode ser um agravo maior, fatal. A questão da automutilação e da violência, que a gente chama de violência autoprovocada, que o suicídio é uma violência autoprovocada, eu inclusive vou pedir um espaçozinho para fazer uma propaganda de um curso que vai haver na Semana Universitária da UPE. Pode fazer agora, professora. Agora, no dia 31 de outubro, o curso é presencial, vai acontecer lá no CISAM. É uma capacitação sobre notificação e assistência nas situações de automutilação
automutilação e violência autoprovocada. Ótimo. Eu vou estar nesse curso junto com o pessoal da Secretaria de Saúde. Ótimo. A gente vai ofertar na Semana Universitária, porque a gente acredita que vai chamar a atenção de muita gente, e é importante, né? Claro, claro. É uma das funções da Semana Universitária, Sim. é também estar levando para o público Divulgar, externo à claro, universidade claro. conhecimentos internos nossos. Isso. Isso é extremamente importante. E aí, voltando para essas questões de automutilação, né, que ou violência autoprovocada, que não necessariamente o indivíduo faz pensando em morrer, Sim. não é uma tentativa de suicídio, mas precisa também ser revisitada, rediscutida, né? Que eu posso dizer, grosseiramente falando, que quando o indivíduo se corta, se automutila de alguma forma, ele está tentando projetar no corpo físico algo que o seu corpo psíquico está querendo dizer. Há um sofrimento psíquico. E que ele elege uma parte do corpo para sofrer junto, ou para sofrer como? É como se ele dissesse, eu não sei o que me faz sofrer, então eu me corto para dizer assim, olha, é aqui meu braço que dói porque está cortado, né? E aí a gente vai ver, aí tem as questões das gastrites e outras coisas que a gente elege. Essas são situações psicossomáticas, vamos dizer assim, que a gente também desenvolve ao longo das nossas vidas. Mas esses dados com os mais jovens são muito preocupantes. Eu também estava lendo, inclusive vai sair agora nos anais do SAIA, que é o Simpósio de Atenção à Saúde do Adolescente, que é da Universidade de Pernambuco, um trabalho que a gente desenvolveu com quantitativo, com perfil dos usuários das emergências psiquiátricas de adultos e do perfil dos menores de 18. E o agravamento é muito interessante. Do ponto de vista estatístico, são pessoas de 13 a 18 anos, com a frequência muito grande nas emergências psiquiátricas, geralmente levado pela genitora. E as queixas são insônia, heteroagressividade, autolesão, suicídio e uso e abuso de substâncias. Então, assim, observe que eles mesmos mais jovens já têm o acesso, e já tem um comportamento semelhante a uma questão que a gente via no adulto. Perfeito. Entendeu? Perfeito. E um agravamento muito sério é que eles estão na fase de crescimento e desenvolvimento, e a gente hoje tem que inserir esse componente de saúde mental para essa faixa etária. A gente vai estar lá no SAIA, né, que é esse simpósio, divulgando esse trabalho. Ótimo. O trabalho um trabalho estatístico por uma residente minha de psiquiatria, e só com adolescentes. E olha que a gente só levantou o perfil dessas pessoas em 2 meses de emergência, né? Em 2 meses que ela ficou rotineiramente na emergência observando, e que só com dados secundários. Ninguém chegou a procurar saber. Eram dados que estavam registrados lá nos prontuários desses jovens, de 13 a 18 anos. Então, 13 anos é o quê? Saindo da puberdade, né? Entrando na adolescência. Você falou que vai estar lá participando o pessoal da Secretaria de Saúde. Sim, no curso, na capacitação, Pronto. A Secretaria de Saúde vai estar lá. Eu sugeria que fosse também convidada algumas pessoas da Secretaria de Educação do Estado. Sim, o né? curso é para os profissionais, né, de saúde e de educação. Pronto. É para profissionais de saúde e educação. O que a Semana Universitária vai trazer é essa divulgação, né, para um grande público. E um público externo à universidade. Porque se esses dados ficarem só sendo discutidos aqui dentro, eles não vão ecoar, não vai ter sentido. Né? Então, a gente precisa levar essas informações. Certo. Então, esse curso, na Semana Universitária, vai acontecer no dia 31 de manhã, na Sala Sueli Peixoto, lá do CISAM. Tá certo? As inscrições já estão abertas. Se inscrevam na Semana Universitária, se inscrevam na capacitação. Sim. Agora, infelizmente, como é presencial, as vagas são limitadas. Sim, claro. A gente não tem como ter espaço suficiente para todo mundo. Certo. Professora, eu não sei se teria mais alguma coisa para a senhora trazer para efeito de fechamento, né, da nossa conversa de hoje à tarde. A professora Manuela teria mais alguma coisa para colocar? Eu gostaria de agradecer a professora Edilene pela fantástica colocação dos temas, que vai atingir assim, um grande público, e é esse nosso objetivo. E também dizer o quanto é importante o fortalecimento dos profissionais de conhecimento sobre esse tema. Sim. Como é importante essa questão da Semana Universitária, levar conhecimento aos profissionais de educação para saber como agir
porque está Estão lá na ponta, né? recorrente É. o número, a gente assiste ali a mídia e vê o quanto que tem gente despreparado para agir diante de várias situações. Com questões de saúde mental, né? Isso, pais e profissionais de saúde e profissionais da educação. Então, que bom, né, que tem essa ação já de, Programada. de investir nessa questão de levar esse conhecimento, assim como a gente aqui. Ótimo. Né? Estamos investindo, né, em levar conhecimento para quem quiser escutar a gente. Certeza. Então, mais uma vez, agradecer o espaço. Está sempre à Todos disposição. vocês, a casa, a UPE, nossa querida UPE, que está à frente, né, com essa questão da rádio web, do podcast. E esse é um espaço que eu convido a todos que compareçam com outros temas importantes que queiram levar para as grandes camadas, porque a gente atinge grandes camadas. Obrigada. Professora Adilene, fica à vontade. Certo. Eu só quero colocar que existe um apoio permanente do CVV, do Centro de Valorização da Vida, né? Ótimo. Para aquelas pessoas Sim, que sim. precisam. E muita gente não ouve mais falar no CVV, né? Mas existe e funciona. Pois é. Tá certo? É algo que precisa ser Precisa ser divulgado. né? mais reforçada ainda a Exato. divulgação. E ele funciona 24 horas, você vai ter pessoas gabaritadas para estar dando um suporte, Fazer um um apoio atendimento. naquele momento que você precisa ser escutado. Tá certo? Queria dizer também que o Conselho Federal de Enfermagem, ele também tem um serviço de apoio, que é o Enfermagem Solidária, esse no qual eu participo, que também temos profissionais gabaritados, expertises, também à disposição para fazer uma escuta. Só que o Conselho Federal restringe um pouco as questões a profissionais de enfermagem e a estudantes de enfermagem, de nível médio e nível superior, tá certo? E, se eu não me falha a memória, a gente também estava atendendo profissionais da radiologia, a pedido do Conselho Federal de Radiologia, certo? E a gente tem também uma fala de acolhimento, de suporte, de apoio e de encaminhamento. Dizer que existe clínicas de apoio de psicologias vinculadas aos cursos de psicologia, né, aqui em Recife, a Fafiri, a Universidade Católica tem essas clínicas. Sim. E a gente tem na UPE Petrolina e a UPE Garanhuns também tem essas clínicas de apoio. Só Garanhuns, desculpe, onde tem um curso de psicologia. Essas clínicas são atreladas aos cursos, né? Onde você pode dar um suporte. É suficiente? Não. Mas é preciso que tenha essas e muito mais para dar suporte às pessoas que de fato precisam. E que pessoas são essas? Somos nós. Né? A gente não pode se excluir, dizer é o outro ou é aquele. Não, somos nós. Que em dado momento das nossas vidas precisaremos ou precisamos de apoio. Né? Criar essa rede de apoio no trabalho, na vizinhança, e na família. Essa articulação é primordial. Né? Porque por muito tempo, erroneamente, os profissionais de saúde mental achavam que eles eram suficientes para dar conta disso. E a gente já sabe que não dá. Hoje, cada vez mais é multifuncional. Né? Não dá, a gente não dá conta disso. Então, assim, se percebeu que rede de apoio é extremamente importante nas nossas vidas. Isso é muito legal. E demais agradecer por estarem discutindo saúde mental. Eu digo aos meus alunos, eu não sei falar de outra coisa, só sei falar disso. E assim, quando o nosso objetivo é estar transmitindo essas informações, esse conhecimento, e tem um outro interessado em nos ouvir, significa que eu acho que eu estou no caminho certo. Né? Eu acho que é por aí mesmo. Que bom que o que eu tenho para dar, o outro quer receber. Não é isso? Então, mais uma vez, obrigada. Professora Adilene, as portas aqui, né, da Rádio Web estão à disposição, não só para esta nossa conversa de hoje, mas qualquer outra temática que julgar interessante, julgar importante, necessária, que seja veiculada, que possa, né, atingir um público cada vez maior, como a gente vem fazendo aqui com o Pedim, não é? Fique à vontade, é só entrar em contato conosco, que a gente faz o agendamento e estamos aqui à disposição para atendê-los. Tá certo? Muito obrigado mais uma vez a presença de vocês. Agradecer aqui o nosso amigo Rufino, que deu um suporte aqui na nossa questão, né, da gravação e do áudio. E vamos aguardar uma outra oportunidade. Tá joia. Um abraço. Estaremos de volta no Outubro Rosa. Vamos lá.